Bem-vindo, bem-vinda. Pessoal, hoje eu vou tentar abordar com vocês 3 temas nesse vídeo. Por isso, não, se eu atropelar alguma palavra, me confundir alguma coisa, vocês, por favor, podem ficar à vontade para fazer a correção nos comentários, que às vezes no 220 a gente termina atropelando alguns fatos. E eu vou tentar ser o mais breve e objetiva possível, porque nosso tempo é precioso, passar as informações necessárias para que vocês saiam desse vídeo aqui com um conteúdo, uma coisa a mais para usar no dia a dia. O primeiro caso que eu vou falar é sobre uma resposta do oráculo com relação, depois que ela falou que estava com dúvidas que o exame era sobre o vírus. Depois eu vou comentar os animais no baralho cigano. Depois eu vou tentar falar um pouco da questão de quando o consulente é gay. E se der tempo eu vou comentar um pouquinho da mesa real que eu atendi esses dias, tá? Se preparem. Primeiro caso, a cliente amiga veio perguntando se o exame dela ia dar positivo. Aí na hora eu pensei assim, deve ser exame de gravidez ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos lá, fui lá, joguei as cartas, livro, raposa no meio e depois no final a carta do coração. Aí eu falei, nossa, essa raposinha aqui tá meio emocionada, né? Curiosa, que seria a consulente, a raposa. Do lado do livro, querendo descobrir algo, né? Vários papéis, eu até achei que fossem vários exames. Mas no final, o coração, eu só falei, olha, eu respondi pra ela, aqui mostra você vendo papéis e ficando emocionada, parece bom. Aí depois, olha só que ela respondeu, foi justamente isso, Josi. Eu estava achando que estava com o Covid, fiz o teste e deu negativo. Aí depois no final ela explica o porquê que eu vi aquele coraçãozinho, sabe? Igual os emojis das redes sociais, que tem aquele coração, um monte de coração do lado. Foi assim que eu vi ela como uma raposa. Aí ela explica aqui no final, eu quase chorei de emoção. Graças a Deus. Depois nós vamos falar agora da carta da questão de quando cai os animais, rato, cegonha, peixes, pássaros, cobra, raposa, urso. No jogo de 3 cartas, ou no jogo de 5 cartas, ou até mesmo numa mesa de 9, às vezes cai raposa. Vamos pegar um exemplo mais fechado, que é o jogo de 3 cartas. Se cair um desses animais no contexto da pergunta, não tenha dúvida, um desses animais vai representar a consulente, o consulente ou algum aspecto dela no momento ou da situação. Vamos pegar o caso da cobra, que é o caso mais fácil de entender. Digamos que caiu a cobra e caiu a cegonha. A cobra vai representar uma mulher solteira e a cegonha, em contraste, vai representar uma mulher casada, de branco, mais comportada, né? A boa senhora, do lar. A cegonha vai ser sempre do lar. A cobra vai ser um pouquinho mais vulgar, ela vai ser a solteira, ela vai ser aquela pessoa que está mais infernizando a situação. E pode ser aquela pessoa que está buscando descobrir algo, uma pessoa que está com mais cautela, né? Porque a cobra, ela é um animal astuto, né? É um animal. Depois nós temos o rato. Quando cai o rato, geralmente é uma tendência mais negativa, né? Mais uma descrição, mas sempre, de regra geral, um desses animais sempre vai representar o consulente, gente, não tenham dúvida. Depois a gente tem a questão, às vezes cai os pássaros, os peixes, se o contexto for sobre um casal, bingo. Os pássaros ou os peixes estão representando aí esse casal. Às vezes os peixes, quando tem contexto de casal ou de pessoas, vai representar aí o emocional, e os pássaros aí uma associação, um estado de ânimo mais estressado ou um pouquinho mais alegre, muita falação e tudo mais. A raposa também pode representar a consulente ou consulente, nesse jogo que eu acabei de falar agora, né? Um estado de ânimo onde a pessoa estava querendo descobrir uma resposta funçando para saber de algo. E em geral é isso, pessoal. Não tenham dúvida quando cai alguns animais que sim representa o consulente. Claro, quando cai o homem ou a mulher, de fato né? Mas caindo os animais
o consulente também, ou característica momentânea dessa situação ou da pessoa. Agora, no final, quando cai a carta da mulher e a pessoa é um homem gay, ou cai a carta do homem e o consulente fez uma pergunta e é uma mulher, a gente deve levar em consideração uma coisa. A maioria dos consulentes, dos oraculistas, cartomantes que eu vi, pelo menos a experiência que eu tive aí a curto prazo nas redes sociais, ficam constrangidas de perguntar pro consulente qual que é a tendência, né? Porque não precisa ficar constrangido, gente. Porque se você fica com vergonha de perguntar uma coisa tão simples, transformar isso num tabu, você não serve nem para profissão, né? Veja os médicos de doenças psicossomáticas, ou doenças só da mente, como que eles têm que lidar com aquela coisa bem asquerosa, bem nojenta do ser humano. Então a gente, cartomante, tá sujeito a isso. Então não que a sexualidade seja asquerosa, mas por que o tabu, né? Só perguntar. Quem que é a parte, por exemplo, nas leis herméticas a gente sabe que tudo tem gênero. Fez um par, tem um gênero. Tem aquele que tem a tendência mais masculina do casal de gay e tem aquele que tem a tendência mais feminina do casal de gays. Reparem, mesmo que eles seja só duas mulheres com aspecto feminino, sempre vai ter uma mais yang e outra mais yin, assim como o homem. Então, nesse caso, a carta da mulher vai representar entre o casal a pessoa mais yin, mais feminina. E a carta do homem, digamos que no casal de gay tem uma pessoa que é mais masculina, mais yang, vai representar o homem. E agora no final, já que a gente tá com 7 minutos, eu vou tentar fechar em 10, eu vou falar de um caso que eu atendi esses dias de mesa real, vou tentar postar alguma coisa pra vocês. Vou fazer um breve resumo. Ela veio perguntar, nós fizemos o jogo, na verdade não houve pergunta, porque na mesa real eu não gosto que a pessoa faça pergunta, a não sei que ela prefira, é claro. Mas aí eu joguei pra ela e de cara deu assim, no atendimento online, né, deu de cara distanciamento entre o casal lá, e já era cliente minha antiga, eu tava com a impressão que ela já tinha um relacionamento, mas estranho aquela distância, né? Vou mostrar pra vocês aí em foto. O cara lá em cima, a mulher lá embaixo. E eu comecei a querer entender essa questão, né? Comecei a falar pra ela que tava havendo um distanciamento, que isso poderia ser o motivo pelo qual ela estava se sentindo oprimida. Vejam lá embaixo a carta da montanha e a carta da nuvem fechando ela, né? Mostrando no cruzamento entre as linhas 8, 25, 1 e 32, que essas linhas são dinâmicas, né? Elas estão interagindo, ou seja, nos próximos dias ela interagindo dentro desse contexto, numa situação muito estressante. Aí eu fui lá e perguntei pra ela por que o motivo de tanto estresse. Porque primeiro a gente procura o problema para depois a gente fuçar potenciais soluções. Aí ela foi lá e explicou, falou que tava com um relacionamento meio capenga, que a mãe dela também estava doente e isso estava piorando mais a situação. Aí eu entendi, né, que o motivo dela estar se sentindo tão oprimida com a carta da montanha e com a carta da nuvem era por conta da saúde da mãe dela. Aí depois a minha próxima dúvida foi ver o que seria a mãe dela, que poderia ser a cobra, mas eu viajei porque a cobra, de forma alguma, tinha a cobra lá distante, que estava próximo da carta da árvore, que na minha decodificação também tem potencial de ser saúde, em cima da carta do caixão, embaixo da carta da casa do coração, a cobra lá, e o urso lá embaixo dela, né, no cantinho bem próximo dela, mas sobre a carta da nuvem. Aí eu até perguntei, sua mãe é mais magrinha ou mais gordinha? Ela falou, minha mãe é mais gordinha. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, sua mãe então é esse ursinho aqui. Sobre a carta da nuvem, eu falei, realmente a situação tá tensa, e vocês sabem que a nuvem no contexto futuro, a situação realmente está tensa mesmo, né? Só que aí eu procurei elementos para tentar contornar essa situação, porque que adianta você ser um cartomante que só fala de desgraça, só fala de tristeza, que só fala do óbvio, que tá ruim, que tá difícil. Então eu vou lá, vamos lá. Eu logo vi que o mensageiro estava em cima dessa carta da nuvem, indicando aí que ela tinha um potencial forte de conseguir contornar, pular essa situação. Eu fui lá e falei pra ela, à medida que você se movimenta,
voltando, que deu um chute, eu falei pra ela, à medida que você se movimenta, a carta da chave tem acesso ao lírio, que é a cura. Então, já tentei tranquilizar ela nesse sentido. Tranquilizar não, né? Falar o que é real, porque eu vi que em cima dela tinha a carta da cegonha. E, essa carta dessa cegonha estava embaixo da carta das estrelas, do lado da carta do livro. Aí eu vi toda aí uma espiritualidade, um processo de aprendizado, um processo de herança genética. Eu até perguntei pra ela, ela falou que poderia ser da mãe dela, né? Falei, essa potencial mediunidade, a cegonha e a estrela, sim, um potencial mediúnico. Aí depois ela confessou, quando eu falei, ela falou, eu gosto de orar, eu gosto de me comunicar com a espiritualidade. Eu falei, pronto, então esse é o caminho. À medida que você procura ação, faz alguma coisa, você vai conseguir apoio e força da espiritualidade. Depois ela comentou alguma coisa, depois eu falei pra ela, agora eu não tô entendendo por que no coração, porque o coração tava distante dela, beleza, mas tava próximo dele e apontando pra ela, e distante de uma outra ex, que ela fez alguns comentários, que eu não lembro exatamente qual os detalhes, mas ela falou do contexto dessa ex, que seria a cobra então, né? Mas estava afastado dele, então eu não explorei muito essa situação. No entanto, eu perguntei pra ela, mas eu vejo que ele está entre coração e caminhos. Por que essa indecisão? Aí ela até voltou a pergunta pra mim, não, eu que pergunto, por que será a indecisão? Eu falei, não, eu perguntei primeiro, por que ele é tão indeciso, né? Aí ela foi lá e falou, né, que é por conta da ex. Eu falei, não se preocupa, porque essa ex está com os movimentos mortos, ela não deve ter nem sentimento por ele. Aí foi no que ela confirmou. No outro dia, jogando pra ela, ela perguntou novamente se ele vai conseguir chegar até ela, né, por meio de viagem, e caiu a carta da raposa no meio, não, perdão, foi trevo no meio, âncora no final, e a carta da frente eu não lembro, mas eu falei pra ela, olha, o contexto de viagem não é possível, não tá muito propenso a questões de viagem por conta do financeiro. Foi o que ela confirmou e depois ela me revelou que era por conta do distanciamento, da distância. Então, aí que eu entendi na mesa real o porquê daquela distância toda entre o casal. Mas aí, coisas que eles vão confirmar. Pessoal, para o vídeo não ficar longo, nós vamos encerrar por aqui. Obrigada super pela atenção, parabéns que você ficou até o final, com mais essa bagagem aí que você vai poder usar no seu dia a dia, passar para as pessoas. E é isso, força e fé. Até a próxima.